Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar os 10 pontos que mais me ajudaram no processo, os pontos que depois que eu coloquei eles na minha cabeça, que eu realmente fiquei me lembrando deles. Veja esse vídeo quantas vezes for necessário para lembrar deles, mas foram pontos que me ajudaram a ter mais constância e consequentemente ir mais longe. Não esquece no final do vídeo de curtir e de se inscrever caso não esteja inscrito ainda para receber sempre as notificações de quando sair vídeo novo e assim não perder conteúdo. Ponto 1. Entender que você não tem o poder de estragar o processo. Tu pode pensar, sim, Lari, mas eu posso comer uma pizza, eu posso comer 10 cookies. Isso pode atrasar o teu processo. Mas tu só vai deixar de progredir se tu desistir. A partir do momento que tu volta pro plano logo em seguida, a partir do momento que tu volta a se alimentar melhor logo em seguida, no passar dos anos tu vai estar sempre progredindo. Esse erro não vai fazer diferença no total de um ano. 2. Uma refeição errada não justifica uma sequência delas. Se você um dia comer uma fatia de bolo, muda essa mentalidade já que eu já comi uma fatia de bolo, eu vou comer o bolo todo. Não, eu já comi uma fatia de bolo, eu já experimentei o que eu queria, tava uma delícia, mas já foi suficiente para eu experimentar. Vai mudando essa mentalidade nesse sentido, para de se dar licença moral para comer o que quiser só por conta que tu experimentou uma coisa. Aprenda a experimentar. Experimenta, mata a vontade daquilo e volta pro plano logo em seguida. 3. Só você pode fazer por você. É normal ter preguiça, mas se tu não fizer a tua comida, se tu não ir pra academia, ninguém pode fazer isso por ti. A porta da mudança, infelizmente, só abre de dentro pra fora. 4. Entender que não somos as nossas emoções. Tu sente preguiça, mas tu não é a preguiça. Tu pode fazer o que tu precisa fazer independente disso. Quando tu entende que tu tá acima das tuas emoções, isso te devolve o poder de escolha. Tu sabe que tu tá com preguiça de fazer a tua comida, mas isso não tem que ser um impedimento para que tu levante e faça. Tu não é a tua emoção. 5. Você não precisa sempre comer a coisa mais gostosa do cardápio. Toda vez que tu for jantar fora, óbvio que vai ter a opção de hambúrguer com batata frita, mas também vai ter uma opção mais leve. A gente não precisa sempre comer o mais gostoso do cardápio. A gente pode comer alguma coisa que também seja gostosa, mas vai ser muito mais leve. Toda vez que uma comida é extremamente palatável, ela acaba sendo mais pesada para conseguir ser palatável daquele jeito. Por exemplo, 100 gramas de batata assada tem 86 calorias. As mesmas 100 gramas de batata frita tem 210 calorias. Por isso que sempre procurar o prato que parece ser mais apetitoso do cardápio não é uma boa escolha. Tu não precisa comer sempre a comida mais palatável do cardápio. Tu pode comer algo que seja bom também, mas de uma forma muito mais leve. Deixa pra comer aquilo que é mais gostoso no dia que realmente tá afim daquilo, não só porque saiu pra jantar. Um hambúrguer com batata frita é gostoso, mas uma carne assada com vegetal ou com batata ou com arroz também vai ser gostoso. E vai ser mais leve. 6. Motivação é igual banho e precisa ser aplicado todos os dias. A motivação que tu tinha pra começar, no meio do caminho ela pode se perder. E é importante que tu se lembre quais foram os motivos que fizeram tu procurar uma alimentação melhor. Tinha algo te incomodando antes que fez tu querer se alimentar de uma forma melhor. Então se lembra disso, porque tudo tem lado positivo e negativo. Tá fazendo uma dieta, tá buscando se alimentar melhor, tem um lado negativo, que é o fato de que tu tem que passar uma vontade uma vez ou outra, que tu tem que ir pra academia às vezes nos dias que tu não tá tão afim, mas não fazer nada também tem seu lado negativo, e esse lado negativo se agrava a longo prazo. Cada vez tu vai se sentindo pior, o bem-estar cai muito, querendo ou não, a nossa autoestima é afetada com isso. São tantos pontos negativos que vão se somando a longo prazo, a gente precisa lembrar disso. Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Qual é o lado positivo que vale mais a pena a longo prazo? 7. Ter equilíbrio. Se vai tomar uma taça de vinho num jantar, faça questão de pegar um prato leve. Busque esse equilíbrio. Porque se já tá bebendo, come de uma forma mais leve. Isso faz muita diferença no final da ingestão. Se tá num churrasco comendo carne numa quantidade a mais do que o habitual, deixa de comer o pãozinho com alho. Pô, já tá ali bebendo, já tá comendo uma carne, não precisa ter tudo de uma única vez. Sabe aquele que eu falei que a gente não precisa comer sempre o mais gostoso do cardápio? A gente também não precisa comer tudo que tá ali. A gente pode escolher quais são os que valem mais a pena pra gente. Por exemplo, eu tô aqui experimentando a carne, tô bebendo com os meus amigos, não preciso comer essas guarnições, não preciso comer a polentinha frita, o pão com alho. Isso já vai fazer muita diferença no final dessa refeição, na tua ingestão. 8. Se lembre do quanto já evoluiu. Muitas vezes a gente passa anos comendo errado e é injusto querer que o nosso corpo se ajeite, fique da forma como a gente quer em poucos meses. Então, às vezes é um processo um pouco mais longo. Como é um processo um pouco mais longo, é importante que tu perceba pequenas mudanças
mudanças, que tu seja feliz e seja grato por esses pequenos passos, sabe? Aquela roupa que já serve um pouco melhor, o teu treino que tá melhor, tu tá conseguindo levar mais peso, tu tá cozinhando melhor do que no primeiro mês, tudo isso é um progresso. Querendo ou não, o objetivo que tu quer, ele depende desses pequenos progressos ao longo do caminho. Então seja feliz, seja grato, aprenda a se dar parabéns por esses pequenos passos ao longo do caminho, porque isso vai tornar esse processo menos maçante. Nono, motivação é o que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. Como a gente viu no ponto 6, motivação é recurso finito e a gente não pode depender disso, porque nem sempre a gente vai estar motivado. E como a gente viu no ponto 4, só depende da gente. A gente também vai pro trabalho todos os dias sem necessariamente estar afim de ir pro trabalho. A gente vai porque aquilo faz parte da nossa rotina. Então talvez ter os dias certos de ir pra academia, ter os dias certos de cozinhar e não se dar a opção, colocar isso realmente como hábito, colocar isso realmente como rotina, é algo que vai te ajudar. Porque tu não precisa pensar se tu vai ou não. Tu tem aquela tarefa contigo, aquilo é um compromisso teu. A mesma coisa com o teu trabalho. Tu não acorda de manhã e se pergunta se tu tá a fim de trabalhar ou não. Tu sabe que tu tem que ir, aquilo é um compromisso teu. Então para de se dar a opção de ir treinar ou não. Esse é um compromisso teu contigo mesmo. Coloca como hábito, coloca como rotina. E 10º é que a informação não faz nada por você. Não adianta ver esse vídeo, não adianta saber que você deveria treinar, não adianta saber que você deveria estar fazendo comida e não fazer. Como a gente viu no ponto 3, só você pode fazer por você. Ninguém vai vir na tua casa te pegar pela mão e falar: vamos, dona Maria, a gente precisa cozinhar, a gente precisa ir pra academia. Ninguém vai fazer isso. Se tu sabe que tu deveria levantar do sofá, levanta e vai. Não tem nada físico te impedindo de fazer o que tu precisa fazer. Uma pessoa que tem a informação, mas ela não aplica a informação, vale a mesma coisa do que aquela pessoa que não tem a informação. Se tu sabe o que tu deveria fazer, se tu sabe que os teus objetivos demandam disso e tu não coloca em prática, essa informação não vai fazer o papel por ti. Eu ouço muito assim: eu sei que eu deveria estar fazendo isso, mas eu não consigo. Não tem nada físico te impedindo. Se tu tá no sofá, tu sabe que tu deveria cozinhar, ninguém vai vir na tua casa e preparar a comida por ti. Lembra, a gente não é a nossa emoção, a gente não é os nossos sentimentos. Se tu tá com preguiça, tu tá acima disso. Tudo bem que tu tá sentindo preguiça, mas tu ainda pode levantar e ir lá começar a cozinhar. Não tem nada físico te impedindo de fazer o que tu precisa fazer.